Fala Fogão, nova semana começando, semana muito importante e decisiva para o Glorioso, porque afinal de contas, nessa sexta-feira, Botafogo e CRB se enfrentam no estádio Newton Santos. Um confronto de duas equipes que têm 48 pontos na tabela e, portanto, só a vitória interessa para o Glorioso. Precisamos dos 3 pontos para abrir vantagem e ganhar 2 rodadas garantidas no G4, o que numa reta final de Série B é absolutamente fundamental. Já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o vice-presidente da Loucos pelo Botafogo enviou solicitação à diretoria para a instauração de preços populares nos ingressos para essa sexta-feira e também retirada da necessidade de PCR. A diretoria do Botafogo ficou de se pronunciar a respeito do assunto. Quero comentar aqui ainda também que 3 organizadas do Botafogo acabaram sendo punidas e nesse mês de outubro não poderão levar faixas, bandeiras, bateria para poder estimular a equipe e incentivar o Glorioso no estádio Newton Santos. Isso já aconteceu na partida contra o Avaí. Para encerrar, quero destacar aqui o movimento que a torcida do Botafogo está levantando nas redes sociais com a hashtag #BotafogoSobe. Um movimento muito necessário, especialmente por conta da repercussão muito negativa que a derrota para o Avaí acabou gerando. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho para aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Já ultrapassamos os 8.600, estamos caminhando em direção a essa meta e a sua participação nesse crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente, nosso primeiro destaque, justamente a partida entre Botafogo e CRB nessa próxima sexta-feira. Uma verdadeira decisão porque são duas equipes que nesse momento têm 48 pontos na tabela de classificação. O Botafogo, depois da derrota para o Avaí, foi ultrapassado pelo próprio Avaí, que chegou a 49 pontos, caindo para a terceira colocação. E o CRB, empatando com o CSA, acabou sendo ultrapassado pelo Goiás. O CRB, portanto, nesse momento é o 5º colocado. Ambas as equipes têm 48 pontos, mas o Botafogo, no critério de desempate, está na frente. E vencendo esse jogo nessa sexta-feira, a gente pode abrir não apenas 3 pontos, mas também ganhar 2 rodadas garantidas dentro do G4. O que numa reta final de Série B, isso é absolutamente fundamental. É esse tipo de vantagem que quando vai faltando ali 4, 3 jogos para terminar o campeonato, pode te garantir, apesar de qualquer outro resultado, o acesso antecipado. Então é muito importante nesse momento a gente concentrar todas as nossas energias nessa partida diante do CRB. Todo mundo ficou chateado por conta da derrota diante do Avaí, por conta de todos os acontecimentos, a discussão do Anderson Moreira com o torcedor, a própria coletiva do treinador depois falando de negatividade, torcedor que leva negatividade. Enfim, foi muita coisa ruim em relação a essa derrota para o Avaí. Ficou algo muito maior do que deveria ser. Foi uma derrota, é ruim perder, mas a gente está em terceiro lugar. A gente continua dependendo só das nossas forças. E até por isso a torcida do Botafogo lançou uma nova hashtag aí na rede social, o Botafogo Sobe, para que todo mundo possa apontar numa mesma direção, olhar numa mesma direção. É fundamental nesse momento que não se crie uma divisão, time e comissão técnica de um lado, torcida do outro. É fundamental isso. A gente precisa caminhar todo mundo junto, porque faltam apenas 10 rodadas. Literalmente, a contagem regressiva começou. 10 rodadas para o fim, o Botafogo em terceiro lugar, tendo a possibilidade de abrir vantagem para o 5º colocado num confronto direto. Então a iniciativa da torcida do Botafogo de lançar essa hashtag, justamente reconhecendo que nesse momento a união é absolutamente fundamental, foi muito importante. Usa a hashtag, o Botafogo Sobe. E o Botafogo sobe mesmo, a gente tem que acreditar. Isso é muito importante. Não dá para jogar a toalha considerando que o Botafogo depende só de si. O pior cenário possível numa reta final é o Botafogo não depender única e exclusivamente das próprias forças. O Botafogo, se vencer os seus jogos, ele sobe. É diferente de você ter que ficar contando com derrota de outras equipes. Vamos pegar aqui o nosso rival local, o Vasco. O Vasco venceu nessa rodada, foi a 43 pontos. Está a 5 pontos do G4. Só que no caso do Vasco, como ele está fora do G4, 5 pontos atrás, além de vencer, ele tem que secar. O Botafogo não precisa secar ninguém. O Botafogo precisa fazer a parte dele, ponto. Fazendo a nossa parte, a gente vai subir. E eu acredito muito no acesso, convido você a acreditar também, porque o Botafogo somos nós.
E eu quero ser o Botafogo que vai estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro no fim dessa temporada. Queira você também, não deixe de acreditar, porque isso é muito importante. Agora, infelizmente, nesse mês de outubro, a gente teve um revés, fora das 4 linhas. 3 organizadas do Botafogo foram punidas por conta do processo pacífico que aconteceu em 2020, lá em General Severiano. Você vai lembrar, teve a invasão da sede e tudo mais, mas tudo de forma muito pacífica. Mas a Loucos pelo Botafogo, a Fogoró e a torcida jovem foram punidas, não podendo nesse mês de outubro levar seus adereços, bandeira, bateria, faixas. E isso já aconteceu diante da partida contra o Avaí. Fica um clima diferente no estádio, né? Sem a bateria, sem as faixas, as bandeiras. Infelizmente é um revés que a gente sofreu aí fora das 4 linhas, mas que a gente vai ter que superar. A gente vai ter que conseguir fazer a nossa festa aqui, ó, no Gogó. Cantando, gritando, estimulando, batendo palma, aplaudindo, enfim, aquilo tudo que a torcida do Botafogo sabe fazer muito bem. E por falar nessa questão da torcida do Botafogo, vale destacar aqui também o pedido do vice-presidente da Loucos pelo Botafogo para que a diretoria do Botafogo nessa sexta-feira possa instaurar preços populares e a retirada do PCR. A gente sabe muito bem que o protocolo adotado pelo Botafogo nesse momento tem dificultado a vida de alguns torcedores que querem ir ao estádio, né? Querem retornar ao estádio Newton Santos, mas por conta da exigência do PCR, né? Toda a exigência dentro desse protocolo e os preços também, né? Que você tem que pagar preço de exame, tem que pagar também pelo ingresso. Isso a gente sabe acaba afastando muito torcedor que nesse momento gostaria de ir, mas por conta do alto custo acaba não conseguindo. Então o vice-presidente da Loucos pelo Botafogo enviou essa solicitação e a diretoria do Botafogo ficou de responder, dar uma resposta ainda hoje, de repente. Essa informação quem trouxe foi o Guilherme, do Gigante Glorioso, um canal muito bacana aqui no YouTube, você certamente deve conhecer. E ele trouxe essa informação lá no seu Twitter. Algo muito relevante para o torcedor botafoguense, porque naturalmente a gente está querendo ir apoiar, a galera quer chegar junto, mas tendo que pagar lá R$160, R$140, somando exame mais ingresso, realmente fica difícil no momento que o país atravessa, né? A gente ainda vive a pandemia, um momento de exceção, e quanto mais o Botafogo facilitar a ida do seu torcedor, claro, respeitando a necessidade de um protocolo, até porque a gente segue numa pandemia, mas quanto mais o Botafogo facilitar a vida do seu torcedor nesse momento, maior vai ser o número de ingressos vendidos. E quanto mais torcedores no estádio, melhor, sinceramente, melhor. A gente não pode pensar aqui, porque tem uma parte da torcida que vaiou nesse último jogo, que não, a torcida do Botafogo não tem que ir ao estádio. Isso é um absurdo. A torcida do Botafogo é o Botafogo. E a torcida do Botafogo tem que estar presente. A gente já carregou o time em inúmeras oportunidades. Em 2016, saímos da zona do rebaixamento e terminamos em 5º lugar naquele Campeonato Brasileiro. Voltamos para a Libertadores. Em 2017, quantas e quantas festas a gente fez, festas incríveis, diga-se de passagem, que colocaram o Botafogo para cima dos adversários. Em 2019, a torcida do Botafogo ajudou a salvar o time da zona do rebaixamento. Verdade seja dita. Pergunte para qualquer botafoguense que esteve no estádio naqueles jogos decisivos de 2019 e o torcedor vai falar: eu com certeza ajudei. E ajudou mesmo, tem que acreditar nisso. Porque torcida pode fazer a diferença, pro bem e pro mal. Por isso que é tão importante a gente abraçar o time nesse momento. Podemos ficar chateados e irritados por conta de uma derrota, faz parte do jogo. É normal, o Botafogo perde, o torcedor fica irritado e chateado. Qualquer torcedor é assim. Mas nessa reta final da Série B, restando 10 partidas até o fim da competição, é hora da gente abraçar, da gente apoiar e cantar, mas cantar forte e alto, estimulando o Botafogo para ir para cima dos seus adversários para buscar mais uma vitória. E olha, essa vitória diante do CRB é absolutamente fundamental. Conforme eu disse, são 3 pontos que a gente pode ganhar de vantagem em relação ao 5º colocado, 2 rodadas garantidas no G4 por conta dos critérios de desempate, número de vitórias, e isso numa reta final, considerando que só tem 4 vagas para poder retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza, faz toda a diferença. Vamos junto, vamos caminhar todo mundo numa mesma direção. Time, comissão técnica, torcida, nada de ficar criando crise onde não tem que ter crise nesse momento. A gente tem que olhar todo mundo para o mesmo horizonte, para o mesmo objetivo. E esse objetivo, logicamente, é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e você, Fogão? O que você achou dessas informações que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.